Fala galerinha, beleza com vocês? Nessa videoaula vamos falar sobre princípios da abertura. O que é o princípio da abertura? O xadrez ele é dividido em três fases: abertura, meio jogo e final de jogo. Isso aí. O princípio da abertura, eles são três regrinhas básicas para o desenvolvimento do seu xadrez no começo. Por exemplo, a abertura ele está ali entre os 10 primeiros lances. O meio jogo é o desenvolvimento do jogo em si. E o final de jogo é quando tem poucas peças e já está se encaminhando para o checkmate, para o empate, para o final do jogo, tá? E aí, nesse princípio, ele é dividido em três fases. Isso aí. Três fases super importantes que eu vou falar para vocês depois da nossa vinheta. Então, voltamos aqui agora no nosso tabuleiro. Quais são esses princípios? O princípio da abertura ele é dividido em três momentos. Primeiro, dominar o centro do tabuleiro. Segundo, desenvolver as peças. E o terceiro é proteger o rei. Mas olha só, vamos começar pelo primeiro princípio, que é dominar o centro do tabuleiro. Se vocês observarem aqui no tabuleiro, esses quatro quadradinhos que está marcado de verde, ele é o centro do tabuleiro. E como eu faço para dominar este centro? Eu vou mexer a peça preta de forma aleatória, tá bom? Mas o importante são as peças brancas que eu vou movimentar agora. Por exemplo, o que eu sempre peço para vocês? Movimentar o peão, sempre os peões centrais, tá? Então, nesse momento que eu movimentei esses dois peões aqui, ó, que estão marcados de vermelho, eles estão dominando este centro e atacando este centro. Então, qual é a ideia? Dominar essa localização do tabuleiro, que é uma localização estratégica, tanto para ataque, contra-ataque e defesa do seu jogo, tá? Só que não existe só esta forma. Existem outras formas de ação dentro desse centro indiretamente. Por exemplo, ao movimentar o cavalo, ele está atacando esta casinha. Ao movimentar, deixa eu movimentar aqui a preta. Ao movimentar o bispo, ele está atacando toda esta diagonal. Então, olha só. O peão atacando, o bispo atacando e o cavalo atacando. Então, a ideia é, vamos dominar o centro do tabuleiro para criar nossas estratégias, porém atrapalhar a estratégia do adversário, que seria atacar nossas peças. Voltando aqui, vou voltar aqui o tabuleiro. O segundo princípio seria o desenvolvimento das peças. No xadrez, a gente utiliza algumas nomenclaturas. Por exemplo, o peão é peão de qualquer forma. Peças são as peças que estão atrás do peão, que é a torre, cavalo, bispo, dama e rei. Porém, o cavalo e o bispo são peças menores, são chamados de peças menores. Então, o que a gente faz? O que a gente pede nesse segundo princípio, que é o desenvolvimento das peças? É desenvolver as peças mais rápido possível, com algumas regras. Por exemplo, movimentei o peão, movimentei o cavalo, movimentei o bispo, sempre
visando dominar o centro do tabuleiro, tá? Movimentei, deixa eu movimentar o cavalo aqui, movimentei o peão. Então, observe que, nesse momento, todo quadrante, todos os quadradinhos estão sendo dominados, tá? Existem algumas outras regras dentro desse princípio. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, vamos voltar, né? Sempre que você for desenvolver as peças, deixa eu movimentar uma pecinha aqui, tá? Sempre que você for desenvolver as peças, pense da seguinte forma: eu tenho que movimentar a minha peça de uma forma que ele possa atacar um maior número de casas. Por exemplo, se eu pego esse cavalo e coloco aqui no canto, ele não consegue alcançar muitas casas de ataque. Por exemplo, ele só consegue vir aqui, aqui, essa casa que já está ocupada e a casa que ele saiu. Ou seja, nessa posição estaria atacando somente 4 casas. Porém, se ele for para o outro lado, ele estaria atacando, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a própria casa, 5, 6, 7, 8 casinhas. Olha a quantidade de casas que estaria atacando. A mesma forma, por exemplo, acontece se eu movimentar o bispo. Deixa eu voltar aqui. Botei o cavalo aqui, ele voltou, coloquei o bispo. Vamos dizer que eu andei uma casinha. Se eu ando só uma casinha com o bispo, ele vai estar atacando 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Agora, se eu ataco um pouco mais longe, aqui no caso no C4, ele estaria atacando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casinhas. Então, tudo é uma forma de você conseguir visualizar melhor o tabuleiro e aí consegue fazer um ataque de melhor forma, ok? Dentro desse princípio ainda tem a situação onde não devo movimentar mais de uma vez as peças. As peças. Então, por exemplo, movimentei o peão, voltei, movimentei o outro peão, vou movimentar o cavalo. Ok, vou movimentar o cavalo e ele vai seguir o jogo. Movimentei esse cavalo, movimentei o bispo. O que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo as minhas peças para que eu possa criar uma estratégia de ataque com maior eficiência. Se eu começar a movimentar as peças no começo do jogo mais de uma vez, eu vou estar perdendo tempo. Por exemplo, acontece muito com jogadores iniciantes que ele quer fazer movimentar a dama. Por exemplo, fiz esse movimento da dama, o que vai acontecer? Ele vai atacar a minha dama. E aí eu vou ter que fugir. Vou estar sempre fugindo. E isso eu vou estar perdendo tempo enquanto o meu adversário está movimentando as peças dele. Então, o que nós devemos pensar? Primeiro, movimentar nossas peças não mais de uma vez. Segunda coisa que eu mostrei aqui para vocês é o momento de movimentar a minha dama. Antes de movimentar a minha dama, eu deveria movimentar as outras peças. Vamos botar, vou movimentar aqui todas as peças, tá vendo? Antes de movimentar a minha dama. Por quê? Como a gente já dito anteriormente, a dama é uma peça muito importante. Então a tendência é eu também protegê-la para que venha atacar futuramente. Ok? Beleza até aí? Então, e a última situação é tomar cuidado na hora de movimentar suas peças para que a sua peça não te atrapalhe. O que acontece muito? Por exemplo, movimentei o peão, ele movimentou o cavalo, movimentei esse bicho. O que aconteceu nesse momento?
Quando eu movimentei esse bicho para esta casinha aqui, no caso D3, eu impedi a saída desse peão, consequentemente, a saída desse bispo. E aí eu acabei atrasando o meu jogo e, consequentemente, atrapalhando o meu jogo. Não foi a culpa do adversário. Nesse caso, foi a minha culpa. Beleza? E temos agora o nosso último princípio, que é proteger o rei. Lembra que eu tinha mostrado para você o movimento especial que era com o objetivo de proteger o rei? Isso aí, o rock. Então a ideia é de a gente realizar esse rock o mais rápido possível. Da seguinte forma, vamos botar aqui qual que seria o rock mais rápido. Alguém lembra? Isso aí, o rock pequeno. Por que o rock pequeno? Porque requer que eu movimente somente duas peças além do peão. Então, por exemplo, mexi o peão, mexi o cavalo, mexi o bispo e fiz o rock. Não é fácil? Outra coisa, no momento que eu fiz aqui o rock, observe que ficaram 3 peões aqui na frente. Isso aí. A ideia é o que? Nesse momento, eu não vou movimentar esses 3 peões para que haja uma proteção do meu rei. Agora, vamos dizer que esse cavalo decidiu atacar. Agora sim, qual é a ideia? Se o meu adversário está começando a atacar na ala do rei, a ideia é ou eu vou tentar expulsar esse cavalo ou tentar capturá-lo, para que assim eu possa ter uma maior proteção do meu rei que está aqui. Fácil? Facinho, né? Então é isso, meus queridos. Esse é o princípio da abertura do xadrez, que a ideia é fazer o domínio do centro, desenvolver as peças onde eu devo colocar minhas peças, onde eu consigo ter o maior número de ataques, de possibilidades de ataques, não movimentar mais de uma vez as peças as peças menores, não movimentar a minha dama precocemente, ou seja, de qualquer maneira, tomar cuidado quando eu movimentar as peças e o último princípio proteger o rei. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? É isso, galerinha. Beijo, galerinha.